já está na boca dela. E nós queremos receber essa semente, sermos ministrados pelo Senhor, abençoados, tocados, mudados, transformados pela Tua palavra. Espírito Santo, fica à vontade, enche esse lugar, Espírito Santo. Enche esse lugar, enche as nossas vidas ainda mais. Eu já sinto aqui a Tua presença, mas eu quero ainda mais de Ti, ainda mais. Fica à vontade. E nós tomamos da autoridade em nome de Jesus para repreender toda ação contrária. Todo espírito das trevas é impedido. Em nome de Jesus Cristo, toda ação de engano, de distração, de mentira, de confusão é repreendida em nome de Jesus Cristo. Senhor, fica à vontade. Amém. Amém. Graça e paz ao teu coração. Glória a Deus. Nós vamos continuar nosso assunto de quarta passada, né? Estamos falando aí de estruturas velhas, de arrancar as velhas estruturas, de preparar um odre novo, né? E eu falei quarta passada que provavelmente as crianças, amém, obrigada, gente, as crianças, vamos abençoar, vamos orar pelas crianças, até qual idade? Até 12 anos, amém, até 12 anos, as crianças têm a ministração lá no fundo. Senhor, nós abençoamos, Pai, liberamos as crianças, abençoamos essa geração, Senhor, tão especial, que eles recebam, Senhor, da mesma graça, da mesma unção, o mesmo óleo fresco que o Senhor tem para essa noite aqui das nossas vidas, seja também, Senhor, escorra também ali no fundo, através dos ministros do Senhor, através dos professores da escola, abençoamos, Senhor, a vida das crianças, em nome de Jesus, amém? Então nós temos falado que nós estamos nesse novo tempo, compartilhei quarta passada, para os que não estavam no domingo, lá na igreja ainda Nazarã, na nossa igreja que está aqui, mas que estava lá. Compartilhei uma mensagem de Deus, uma mensagem profética, de algo que a gente em parte já sabia, porque o Senhor já tinha avisado, o pastor vem falando sobre isso, sobre uma nova etapa, um novo momento, e aprove ao Senhor nos trazer para um novo espaço físico. Mas naquele dia o Senhor me deu uma mensagem profética para dizer sobre a preparação dessa nova estrutura em nós, para que nós possamos suportar as coisas novas que Ele ia fazer. O Senhor me mostrou os odres, eu sei que de uma forma representativa, porque sei que nós não poderíamos ver a medida certa da grandeza, mas Ele usou os odres e eu pude entender naquela visão que eles estavam cheios desse novo vinho, né? Então algo que já está preparado. E aí nós falamos quarta passada de algumas estruturas que nós precisamos sair delas, sair disso, para ser esse odre novo, não só na questão ministerial, não só para viver um projeto ministerial como igreja, para entrar nesse propósito, mas também para receber aquilo de novo que o Senhor quer trazer na nossa casa, de repente no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, entre pais e filhos, entre marido e mulher, no nosso trabalho, nas nossas finanças, né? Sempre tem um novo de Deus para chegar, cada um de nós temos palavras e promessas, né? E hoje eu quero trabalhar a terceira raiz, né? Nós trabalhamos 2 semana passada, na quarta, e eu quero falar hoje sobre o orgulho. Então o orgulho é uma raiz que precisa ser assim, arrancada de fato, ela precisa ser extraída, custe o que custar, para a gente ser esse novo recipiente, né? Daí, graças a Deus, quando o pastor falou para mim, pastora, você está no óleo, eu falei, pastor, pensei comigo para pregar essa mensagem, só o óleo do Senhor. Então, porque o Senhor, Ele nos consome primeiro, e não é fácil a gente ministrar uma mensagem que mexe aí em algumas coisas que talvez a gente não queira mexer, que nós queremos deixar intactas, nós não queremos descortinar. Afinal, é de fato muito bom ouvir uma palavra de bênção, de liberação, que nos ajuda, porque a gente já vive em algumas situações onde nós temos que suportar aflições, onde nós passamos por sobrecargas. Então é natural querer um afago, querer às vezes vir para o culto e querer assim uma palavra que vai nos aliviar de tantas coisas que nós já às vezes vivemos lá fora.
Mas o Senhor, numa palavra de confronto, Ele não deixa de fazer isso. Porque às vezes Ele vem tirar da nossa frente algo que está nos impedindo de receber isso que vai nos aliviar. Que vai receber isso que vai nos satisfazer, que vai nos trazer aquele sentimento, poxa, cheguei num lugar para esse ano, onde Deus queria que eu estivesse. Então nós sabemos que o orgulho, ele é um sentimento que prende o indivíduo a essas estruturas. A raiz do orgulho, e suas manifestações impedem a gente, bloqueiam, nos bloqueiam. Agora, o orgulho, a soberba, a presunção, quando nós falamos disso, de repente a gente pensa em situações explícitas, Porque é muito fácil detectar alguém orgulhoso de uma maneira explícita, Quando o orgulho é explícito, está exposto, Uma pessoa do nariz empinado, arrogante, soberba, É muito fácil identificar situações que estão assim, de uma maneira já exposta. Mas não são delas que eu quero falar necessariamente. Por quê? Pelo que eu disse, isso já é fácil de identificar. E muitos de nós, às vezes, já passamos dessa fase, porque ninguém entra no Evangelho, ninguém faz uma aliança com Jesus para ficar como chegou, para ficar como está. Nós começamos uma vida, fazemos uma aliança com o Senhor para ser transformado. Então, essas coisas mais grosseiras, a gente crê que o Senhor vai tirando, vai lixando, vai passando uma lixa mais grossa e vai nos curando. Então, eu não quero falar sobre essa arrogância e esse orgulho que fica assim explícito, que talvez nós já fomos curados e sarados dele, ou não. Mas eu quero falar daquilo que se manifesta discretamente e que de uma maneira sutil afeta os nossos relacionamentos. E é por isso que ele nos impede de receber algo novo. Ele nos impede de entrar nesse lugar novo, porque ele vem, semeia tantas coisas ruins que nos atrapalham de relacionar. Ele vem sutilmente invadindo a nossa alma, controlando os nossos sentimentos, emoções, afetando as nossas atitudes e nos tiram do lugar, nos tiram dos relacionamentos, nos tiram dos ministérios, nos tiram da família, do trabalho, antes do tempo. Então, essa raiz, ela precisa ser muito confrontada. Eu vou partir do texto de Tiago 4, 6 e 7. Se você quiser abrir, eu vou citar vários textos, então quem estiver anotando, pode anotar, nem todos vai dar tempo de você abrir. Depois, pela mensagem gravada, você pode conferir. Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: antes ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu estou certa de que nós não queremos ser resistidos por Deus. Eu estou convicta que nós, como igreja, e todos nós que estamos aqui, não queremos enfrentar uma resistência de Deus e nem deixar de viver algo de Deus por causa da mão do Senhor nos parando, pela resistência do próprio Senhor nos impedindo de entrar em algo, porque esse texto nos fala disso. Quando ele detecta uma soberba, ou um nível de soberba e de orgulho, que precisa que ele se levante e nos resista, nós vamos ser impedidos de entrar em um lugar e de viver coisas que ele tem para nós. Então nós precisamos resistir essa estrutura, que é uma estrutura demoníaca. Se a gente pensar nesse texto com um pouquinho mais de cuidado, aqui é um contexto de graça que é dada ao humilde, e de uma resistência que vem do Senhor, aquele que manifesta soberba, que manifesta o orgulho. Então, a palavra se completa no verso 6, dizendo, sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós resistimos o orgulho, nós estamos resistindo ao diabo, porque o orgulho é a invenção dele. O orgulho permeia no coração dele e começou com ele. Então, queridos, nós precisamos dessa luta de verdadeiramente resistir o orgulho. É uma guerra travada, assim como esse texto nos diz, resistir ao diabo. Resistir ao orgulho está no mesmo nível de resistir a Satanás, aqui dessa forma. Porque ele é algo que vem com laços, ele é algo que vem insistentemente. E quando Satanás consegue nos encher de orgulho, soberba, presunção, ele vai achar a forma. O Senhor derrama o vinho, o Senhor derrama o líquido novo, seja o óleo, seja o vinho, mas os buracos no odre, os buracos
buracos no recipiente escoam. Então, ele vai tentar. Resistir ao orgulho é a mesma coisa da gente estar dizendo assim, vamos resistir ao diabo. 1 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 6, quando Timóteo está ensinando sobre não consagrar, sobre não levantar o neófito, diz lá assim, não neófito para quê? Ensoberbecendo, se não cai na condenação do diabo. Então ele está explicando lá, não levanta muito novo, não levanta alguém neófito, porque por mais que ele seja capacitado, ele vai se ensoberbecer, e aí ele vai cair na condenação do diabo. Então, qual é essa condenação do diabo? É o orgulho, porque foi isso que encheu tanto a medida dele, que fez com que ele desejasse ser até maior do que Deus. Eu acredito que não começou nessa medida, né? O orgulho de Lúcifer, a soberba dele, não começou assim, já querendo ser maior do que o Altíssimo, já querendo levantar um trono à altura do trono de Deus e ser como ele. Eu acredito que foi por medidas, e isso foi invadindo o coração dele. Mas quando Paulo explica para Timóteo por que ele está dizendo para não levantar o neófito, ele vai falar o porquê, e é justamente a razão pela qual Satanás caiu. Ele vai falar, ele vai se ensoberbecer e vai cair na condenação do diabo. Então, quando eu resisto ao orgulho, eu estou resistindo a Satanás. Pensa que aqui nós temos uma guerra travada de libertação. Pensa que se nós queremos falar de guerra espiritual e de um motivo para demandar forte batalha espiritual, é vencer e derrotar as cadeias de orgulho, porque é uma luta contra o próprio diabo. Sempre nós lutamos contra ele, mas é de frente com ele, não com seus agentes, né? Às vezes a área de moralidade, ele manda as pombagiras, espíritos de moralidade. Quando a gente fala do orgulho, a gente vai de uma luta com aquilo que derrotou ele, com o sentimento que foi criado por ele. Então eu quero falar das manifestações do orgulho. Quero falar de 7, se o tempo nos permitir. Nós vamos falar de 7 manifestações, ou vamos falar das que der. E a primeira que eu quero colocar é o orgulho se manifestando por meio da independência e da autossuficiência. Então, o orgulho, ele tem essa faceta de vir, né, nessa capa de autossuficiência e de independência. E isso é muito perigoso. A autossuficiência, ela é uma das manifestações dessa raiz de orgulho, que vai se manifestar de várias formas. Eu entendi em Deus abordar 7, mas eu sei que isso não esgota o assunto. E a independência e a autossuficiência, ela vai falar do quê? De algumas coisas como abandonar a Deus, abandonar o conselho de Deus, agir independente de Deus, também agir independente de pessoas. Então, nós vamos entender como é que a raiz de orgulho se manifesta nessa situação de independência e de autossuficiência. Quando eu falo de autossuficiência, eu não estou falando de autoconfiança, porque confiança, segurança, elas são necessárias para o ser humano. Inclusive, tem muitas pessoas que, num processo de cura e de libertação, eles saem desse lugar, né, passivo, desse lugar de descrédito, por si mesmo ou por causa de traumas. Ele sai desse lugar e ele entra num lugar de confiança, de confiar, de ser seguro. Isso é algo bom, desde que tenha um equilíbrio, né? A autossuficiência, quando ela cruza a linha de afirmação, quando ela vai além de simplesmente ser afirmado por Deus, e ela começa a querer agir por ela mesma, independente de Deus, então a gente entra nessa questão da raiz do orgulho. E quem é autoconfiante, quem confia em si, ele tem um ponto a mais para ele pensar no orgulho, porque é uma linha muito tênue entre você ter autoconfiança e você passar a ser autossuficiente. Eu digo isso por mim mesmo, porque eu vim de uma criação onde o meu pai me preparou para a confiança. Então, pela forma de criação e afirmação, claro que com seus exageros, com seus extremos, né, todo mundo tem uma história que precisa ser reparada em muitas coisas, mas no contexto geral, eu tive essa autoconfiança afirmada pelo meu pai. Então, eu não tinha medo. Assim, muito cedo, eu enfrentava situações e coisas que não me geravam medo. Para mim, era comum. Então, assim, por exemplo, aprendi a dirigir muito cedo, e se falasse anda 1.000 quilômetros, 2.000, mas você não tem
tempo, você não tem experiência de BR, não tem problema, vai ser a minha experiência, vamos lá. Eu assim, confiava, né? Isso veio de uma situação de criação. Só que, quando eu chego em Jesus, eu vou ter que balancear isso. Porque a minha autoconfiança ficou uma linha muito fininha para ter coisas que eu ajo independente de Deus. E foi a primeira questão, né, eu falo com muita propriedade aqui nesse primeiro tópico, porque foi a primeira questão que Deus já foi me podando, e assim dizendo assim, ó, filha, espera lá. Porque aqui se você não equilibrar, as consequências serão graves. Então, você confiar em você por causa de uma boa afirmação, não tem problema, desde que seja numa medida certa. Desde que isso não extrapole, você não comece a pensar que você é autossuficiente. Que você mesmo se basta, ou que você vai dar conta pelo braço e pela força. Aí, no Evangelho, nós vamos ter um problema. Aí, confrontados com o caráter de Cristo e com o que o Evangelho traz para nós, aí nós vamos ter um problema. Então, essa foi uma das primeiras áreas que o Senhor trabalhou em mim, em várias situações e sintomas diferentes, situações diferentes. Então, o primeiro sintoma aqui da pessoa é independente e autossuficiente. Ela não quer mais depender de Deus. Né? Ela deixa de depender de Deus para fazer suas escolhas, para tomar suas decisões. Já se sente pronto bastante. E, às vezes, isso vem com um tempo de caminhada, porque a religião, ela vai nos cegando. Às vezes, vem até pela própria questão da nossa caminhada, e muitas coisas deram certo, já começa às vezes a entrar até no automático, e eu deixo de depender de Deus. Queridos, eu não sei se o Senhor me pegou tanto assim nisso, logo de cara, recém-convertida, não sei se foi o choque de Deus, né, que eu sei que é pela graça dele, mas não sei o que ele usou exatamente para me dar um choque, que assim, eu vivo dependendo de Deus, e eu sempre digo, Senhor, não dou conta, Senhor, não vai, será que é? Confirma de novo. Eu acho que assim, o meu tratamento foi assim, tão, né, foi um choque tão forte, que eu pelo menos busco. Claro que ninguém é 100% em tudo, em algumas coisas eu vou falhar mesmo nesse quesito, mas no geral, sabe, eu estou ali embaixo e estou dizendo, Senhor, né, eu estou ali embaixo e alguém vem dar uma palavra, não sei se você está preocupado, não sei se você está temeroso, sempre eu estou, né, assim, seja com um seminário, eu posso ter ministrado várias vezes, por quê? Isso é uma linha perigosa. É muito perigoso você achar que já está bom ou que já está suficiente. Isso vai nos levar a esse lugar de se sentir pronto bastante. Isso é terrível, é uma raiz de orgulho. E vai dar problema para a gente. Então, o seu ministério, a sua vida ministerial, assim como o seu casamento, sua educação dos filhos, precisa depender de Deus sempre. E assim, se você deixa essa dependência de lado, você começa a vir para o louvor e não pergunta mais para Deus como que Ele quer ser adorado. Você diz, eu já sei todo um repertório, eu sou bom, eu sou afinado, eu fiz aula, mas não é isso. Fé não é isso, evangelho não é isso, movimento espiritual não é isso, não é o que eu sei. É o que eu sei a serviço do que Ele quer que seja feito. Eu não posso viver independente dEle. Então o ministério, quando se aparta da dependência, não adianta eu ter a melhor pregação, se não vir do coração dEle, não adianta eu pregar o que eu quero, porque está bonito, porque está bom, porque eu estudei, porque eu tenho propriedade. É aquilo que Ele deseja atingir os corações naquela noite, naquele momento. É aquilo que vai gerar um fruto, porque senão, gente, começa a entrar nessa linha de orgulho. Então um odre novo, para receber um novo vinho, ele precisa continuar sendo dependente de Deus como fora no início. Ou ele precisa voltar a ser se ele nunca foi. Ele precisa ser curado dessas raízes e liberto para ser dependente talvez como ele nunca foi. Então nós não podemos ter esse orgulho ministerial de achar que eu não preciso mais me preparar, de achar que eu não preciso mais buscar. O Senhor não nos criou para viver independente. Ele nos criou o quê? Para dependermos dEle, para perguntarmos para Ele qual é o propósito, qual é o projeto. Provérbios 16:1-5. Esse texto marcou a minha vida em um momento onde eu sabia que a decisão de Deus para mim não era aquela. Mas eu quis assim enfrentar a Deus. Por ser um momento difícil, eu dizer, eu sei que o Senhor não quer. O Senhor já deixou isso claro, a visão está clara. Até quem passa correndo pode enxergar de letras grandes. Mas eu não quero. E aí o Senhor trabalhou muito nesse texto de Provérbios 16, de 1-5. Diz assim, ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta vem da língua.
Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, eles serão punidos. A versão da NVI tem algumas, a maioria que a gente usa está um pouquinho diferente, mas a versão NVI diz que ele detesta os orgulhosos. Por quê? Nesse contexto, porque o orgulhoso quer fazer o teu plano. E a oração do orgulhoso é: Senhor, abençoa. Abençoa, a gente quer a benção. Queridos, isso é tão sutil que às vezes a nossa oração fica automático, pedindo e achando que Deus tem que cumprir daquela forma, sem a gente querer dizer assim: Senhor, eu te apresento os meus planos. Mas espera lá, a resposta certa vem dos teus lábios, a resposta certa vem das tuas bocas, da tua boca. Me dá um coração humilde, para que eu possa entender o teu plano, se ele for diferente do meu. Essa deveria ser a nossa intercessão. Me dá um coração quebrantado, para que eu possa me render àquilo que o Senhor quer, aquilo que é o teu desejo. Então, dependemos de Deus e das respostas dEle para caminhar. E o orgulho não aceita isso, gente. O orgulho não aceita essa dependência. Ele vai de encontro com essa dependência de Deus. Nós dependemos dEle para essa caminhada de fé. Nós dependemos dEle para entrar nos rumos e nos caminhos que Ele tem para a nossa vida. Agora, o que a independência gera em nós? Um conflito que gera um sintoma de impaciência. Então, o orgulhoso que está falhando nisso, na autossuficiência, na dificuldade de dependência, ele vai ser impaciente. Ele não depende de Deus, então ele quer atropelar as coisas. E a Bíblia nos ensina em Eclesiastes que há um tempo para todas as coisas. Mas essa raiz de orgulho não quer me fazer entender os tempos e nem passar pelos processos. Ela quer fazer pular os processos. Quer fazer a coisa acontecer no micro-ondas. É uma impaciência que gera. Quando nós estamos com esse sintoma de impaciência, nós não podemos esquecer um ditado que não é bíblico, nem poderíamos estar usando, mas diz que o apressado come cru. E de fato, gente, isso às vezes a gente vê acontecer. Por quê? Porque a impaciência muitas vezes é a falta de dependência de Deus. Por que não esperar? Deus tem pressa, às vezes não é a pressa de Deus, esse é o problema. Às vezes é a nossa impaciência em relação ao que Ele quer fazer. Então assim, quando a impaciência está acelerando, a questão é o quê? Senhor, eu dependo do Senhor. Eu rasgo meu coração, eu saio desse lugar de orgulho e eu volto a depender do Senhor. Calma lá, porque as coisas do Senhor, elas vão acontecer naturalmente. Vai acontecer, tem um esforço, tem um agir nosso, mas tem um sopro que é natural, que não é forçado. E aí a impaciência atropela os processos. A impaciência faz com que o ser humano queira pular as etapas. E, gente, pessoas que pulam as etapas, ele vai gerar um perigo para ele mesmo. Porque quanto mais longe ele chegar, quanto mais alta for a construção, pulando etapas, também maior é o tombo. A hora que vir o juízo de Deus, a hora que Deus falar, chega, está tudo errado, mas subiu muito também, o tombo vai ser grande. Então nós não podemos atropelar processo. Quando alguém diz para você assim, calma, principalmente quando for uma situação de liderança na sua vida, seja em casa, no trabalho, principalmente aqui na igreja, quando diz, vamos esperar, calma, não estou discernindo que é esse o tempo, não pense que as coisas são contra você. Segura aí, fala, Senhor, rompe a raiz do orgulho, eu vou entrar nesse lugar de dependência, eu vou entrar nesse lugar de confiar que há um tempo para todas as coisas. Segura aí, porque pode ser a manifestação do orgulho, trazendo essa impaciência, perturbando as nossas vidas, nos deixando dessa forma de atropelar o propósito de Deus. Segunda coisa, segundo sintoma aqui dentro da independência e da autossuficiência, a gente passa a achar que não precisamos mais de pessoas. Então não dependemos de Deus, não precisamos de Deus, não queremos respeitar o tempo e perguntar as escolhas do Senhor. Também pensamos que a gente não precisa de pessoas. Gente, Deus não nos fez para ser independentes, queridos. Relacionamento, ele é desafiador. E olha, eu quero o corajoso que diga para mim que não é, que eu vou sentar com você e vou pedir para você me ensinar. Porque para mim é desafiador, para mim me confronta todo o tempo relacionar-me.
Mas é a escola do aperfeiçoamento. É aqui que Deus vai usar para nos aperfeiçoar. Não tem outro lugar melhor do que o aperfeiçoamento por meio dos relacionamentos. Primeiramente em casa. É os que mais vão ser aproveitados por Deus para nos tratar nessas raízes. Porque é com quem a gente mais convive. E depois, claro, em todos os outros ambientes, principalmente dentro da igreja, que é a nossa segunda família. Então, assim, Deus não nos fez. Ele nos fez para sermos interligados. Então, essa independência de pessoas é fruto de uma raiz de orgulho, que não quer liberar para ser tratado, porque é difícil. E aí, se a gente entrar nas questões dentro dos relacionamentos, você vai ver um monte que o orgulho, lateja. Que o orgulho se expõe. Que o orgulho pisca uma luz brilhante que às vezes está acesa dentro de nós. Então, o isolamento de pessoas é um sintoma de independência que expõe a raiz de orgulho, de autossuficiência. Eu posso andar só, eu consigo andar só. Ou então, por conta de uma ferida, eu me feri lá atrás, eu não quero curar, eu não quero perdoar, eu não quero tentar de novo, né? Por várias situações, essa raiz pode manifestar. Então, o isolamento, nós não podemos aceitar ele. Não, eu fico aqui sozinho mesmo, eu aqui na minha casa sou crente, não, eu vou só tal dia para cumprir tabela, porque esse negócio de relacionamento não dá certo. O isolamento mostra uma raiz de orgulho sua, porque conviver é difícil. Então, queridos, é mais fácil nós aceitarmos. E nessa noite, assim, a minha oração é que a palavra pegue você como flecha incendiada no teu coração. Porque o Senhor quer uma mudança e uma transformação mesmo. Então, assim, que o Senhor entre aí, que o Senhor consiga rasgar o teu peito para trazer à tua lembrança essas raízes que estão aí dentro. Então, você gosta de viver isolado? Deixa eu aqui no meu canto. É uma raiz de orgulho que está ligada a essa autossuficiência e essa independência. Claro que a nossa total dependência ela vai vir em Deus, vai estar em Deus. Nossa total dependência está nele. Mas aqueles que repudiam depender de outro é por orgulho. Deus me livre de eu precisar de alguém. Eu faço tudo para não precisar de alguém. Querido, se for numa intenção verdadeira que você faz de tudo para não precisar do outro, para não dar trabalho, amém. Se você deixar Deus rastrear o seu coração e me disser que é assim porque você é muito generoso e você não gosta de dar trabalho, agora, na maioria das vezes, eu posso te garantir que não é. Não querer depender é justamente por uma raiz de orgulho. Já não preciso de nada. Eu sou só, eu ando só, eu sou suficiente por mim mesmo. Efésios 5:21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ele criou para ser assim. Justamente para quê? Para não deixar que ninguém vá voando na soberba, no orgulho e na arrogância. Não vai ter um completar de comunhão. Não tem um lugar nesse novo de Deus para as pessoas que querem viver isoladas, que querem ser só do seu jeito. Não, deixa eu aqui, não me toca, não me mistura. Isolamento e independência de pessoas manifesta uma raiz de orgulho dessa autossuficiência. Deus nos ligou como corpo e Ele disse que a igreja vivesse como unidade em corpo de Cristo. O Senhor nos fez para caminhar dependentes, por isso Ele diz: sujeitai-vos uns aos outros, porque essa sujeição quebra o orgulho. Precisa se sujeitar, gente, o orgulho tem que ir embora. Você vai morrer, vai chorar, vai dar uma crise cada vez, mas ele vai ter que ir saindo. Ele vai ter que ir embora, ele vai ter que ir rompendo. Essas estruturas do inferno, porque aqui são estruturas realmente malignas e do inferno, eles têm que ir embora. Em cada tentativa sua pode gerar uma frustração. Chora nos pés do Senhor, mas esse negócio vai saindo, esse negócio vai rompendo. Tanto é que, se a gente for ver, Deus é tão perfeito que Ele diz, né, Ele nos ensina pelos dons, que os dons são o quê? Algo que Ele nos dá uma capacitação para aperfeiçoar o outro. Então, o seu dom de curar serve para curar o outro. Pela sua fé, você pode romper na cura. Mas pôr a mão na sua cabeça e dizer: seja curado pelo dom da cura, não. Porque às vezes você está com uma dor, no mesmo lugar que você vai liberar a cura para outro. E você continua lá com a dor. Porque não foi a sua fé que rompeu na cura. Foi o seu dom que foi liberado. Só que o dom é para servir o outro. E por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Por que o meu dom, então fica fácil, eu profetizo para mim mesma, assim diz o Senhor, receba o manto, irmã. Por quê? Ele vai nos
nos aperfeiçoar nisso, porque às vezes você está profetizando, profetizou um monte essa semana, entregou recado para todo mundo, aí você chega, alguém entrega um para você e Deus te carcando, rompe o seu orgulho, quebra você, porque a primeira sensação é o quê? Senhor, você não podia falar comigo? O senhor não podia falar direto comigo? O senhor falou tantas coisas, o senhor falou em sonhos, o senhor falou em visões. O Senhor me revelou a vida do fulano para me passar uma mensagem. O Senhor me revelou a vida do ciclano para me passar outra mensagem. Por que o Senhor não fala direto comigo? Eu vou te dizer por quê. Porque Ele quer quebrar esse orgulho. Ele quer nos fazer dependentes uns dos outros. Então não vai ter assim diz o Senhor para mim mesmo. A mensagem vai vir lá do outro, né? O dom de curar vai servir o outro. E assim nós vamos prosseguir. Para quê? Para o nosso próprio bem, porque o Senhor quer nos desenvolver, o Senhor quer nos abençoar, e o Senhor quer tirar toda essa estrutura de orgulho que tanto afeta a nossa vida, queridos. Perdemos tanto por causa da estrutura de orgulho. Os dons são para servir o outro, justamente para isso. Se Deus Ele faz dessa forma, é porque tem uma intenção nesse relacionamento. Confiança, uma terceira coisa uma terceira questão dentro da autossuficiência e da independência. Confiança estribada no conhecimento adquirido. Então, não dependo de Deus para tomar decisões, também não dependo de pessoas, eu mesmo vou sozinho, e eu confio naquilo que eu conheço, naquilo que eu sei, nas habilidades que eu já conquistei, que eu às vezes esqueço que elas vieram de Deus, né? O soberbo é assim, o arrogante, o orgulhoso é assim. Às vezes ele esquece que o muito que ele acha que ele tem, alguém que concedeu para ele, foi o Pai, né? Então ele confia no conhecimento que nem dele não veio, que foi dotado pelo Senhor na nossa vida. Gente, é grave o negócio. Então, onde se espera o novo de Deus, não há espaço para presunção, não há espaço para eu me estribar no que eu acho que eu sei, ou naquilo que realmente eu sei até. O principal objetivo do conhecimento que Deus te dá, não é para o outro, é para você. O principal objetivo do conhecimento que Deus capacita a cada um de nós, é nós mesmos. É a transformação do Evangelho em nós, primeiramente. Então, se tudo que eu conheço não serve para me transformar no caráter de Cristo, arrancando o orgulho e me fazendo humilde, então serviu para quê? Porque o principal objetivo é me transformar, é te transformar. Esse é o principal objetivo. Por quê? Porque o conhecimento ensoberbece. Eu quero ler com você, se você quiser abrir, eu quero ler, deixa eu ver aqui. Muito bem, glória a Deus que eu não coloquei a referência. Mas eu vou ler mesmo assim, depois eu passo para você, daqui um pouquinho eu vou lembrar. Eu sei que está no capítulo 2, 17 a 24, os pastores, se puder me ajudar, a leitura me deu um branco aqui do texto agora. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabe a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Romanos, glória a Deus, lembrei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos capítulo 2, 17 a 24, alguém confere para mim? Se é isso? É isso? Glória a Deus. Então, gente, qual que é o contexto aqui? O apóstolo Paulo, aqui no início dessa carta, ele vem falar uma palavra com os gentios que não conhecem a Deus e são indesculpáveis pela própria natureza. Ele vem falar depois com aqueles que têm a palavra, os que não tendo a palavra, vivem a palavra. Mas aqui ele vem falar num contexto sobre os judeus. Ele vem falar num contexto, e tu que tens por sobrenome judeu. Agora, vamos extrair disso aquilo que fica para nós, né?
Ele falou num contexto dos judeus, mas por quê? Os judeus ali estavam sendo, o que os judeus estavam sendo confrontados? A sua questão do conhecimento. Eles se achavam muito entendidos, muito cheios do conhecimento. Eles se achavam, por isso eram soberbos. E aqui estava falando para um grupo de judeus. E ele vai confrontar, ele diz assim: você tem sobrenome judeu, você se gaba disso, da circuncisão, de ter a lei. Mas você se repousa na lei, ele vai falar, sobrenome judeu, você repousa na lei. O que é esse repousar na lei? Eles se escondiam na lei, eles usavam a lei, a circuncisão, como um forte argumento para se esconder, para dizer nós somos certos, nós somos demais, E sabes a sua vontade, a vontade de quem? De Deus. Eles sabiam por quê? Porque eles eram conhecedores da lei. Então Paulo vai confrontar. E sabes a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, porque é instruído pela lei. Você confia, você acredita que é guia dos cegos. Então eles diziam assim: nós pregamos e ensinamos pessoas que são cegas. Eles consideravam os outros demais como cegos e eles como os que eram guias dos cegos. Ele diz assim: você se considera luz para os que estão em trevas. Então eles se colocavam numa posição de luz e os outros estavam na escuridão. Eles eram instrutor dos nécios, mestre de crianças, ou seja, nós podemos ensinar, eu ensino aqui, vocês aí embaixo são tudo as crianças. Era esse o contexto. Mas aí Paulo vai confrontar: do que adianta isso? Do que adianta isso? Você acredita, entende, conhece, mas não faz. Então todas as instruções que eles davam não estavam funcionando para ele. Então Paulo diz assim: ensinas a outro e não ensinas a ti mesmo? Agora, se nós fôssemos aplicar o texto para nós, cristãos, nós poderíamos colocar, assim, sem sombra de dúvida, nem medo de cometer uma heresia. A gente podia dizer assim: tu que tens por sobrenome cristão, repousas no Evangelho, se esconde no Evangelho, conhece a vontade de Deus porque conhece o Evangelho, você acredita que está guiando, que está blá, 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 excelência, conhecimento, mas isso não está resultando um fruto? É alguém que se estriba naquilo que acha que sabe, ou que realmente sabe, mas que não vive. Então, tudo isso não serve para mudar você, Paulo falou. Não serve para gerar um fruto em você. Confia no conhecimento externo, mas cadê a transformação na hora do vamos ver? Cadê a transformação na hora da atitude? Não adianta, queridos, eu dizer que eu sou crente se realmente essas estruturas não forem destruídas. Porque na hora da atitude eu não consigo produzir o fruto da humildade. Na hora da atitude eu não consigo produzir esse fruto que Deus quer. É possível ser um teólogo e não ser um cristão. É possível ser um teólogo e não ser um cristão. Por quê? Porque a maior evidência do cristianismo é o que o Evangelho faz dentro de você. É o que o Evangelho faz dentro de mim e escorre externamente. Então é possível eu saber de tudo. É possível me estribar na teologia, pelos livros, pelo estudo, pelo conhecimento adquirido, e isso não valer de nada. Porque se não causar uma mudança que reflete nas minhas atitudes, que me aprova durante as provas que Deus me coloca, para que serviu o conhecimento? E tem pessoas que vai se estribar nisso, no conhecimento, e vai se orgulhar disso. Quando nós estamos livres da arrogância, nós podemos aprender até de uma criança. É ou não é, queridos? Quando nós estamos livres dessa presunção, nós podemos aprender de várias situações. Não importa quem está ministrando, embora tenhamos preferências, tenhamos estilos diferentes, mas não importa se a palavra está sendo alguém que me entregou ali, se é um louvor que eu ouvi, não importa. Se eu não sou arrogante, eu vou aproveitar as situações, das mais variadas que Deus produz, para que eu possa demonstrar essa cura, para que eu possa me colocar diante de Deus com humildade para aprender. Segunda raiz disfarçada do orgulho se manifesta na vanglória e na vaidade. A vanglória e a vaidade. A vanglória ou a vaidade é uma outra maneira desse orgulho se manifestar. E as pessoas, com essa questão da vanglória e da vaidade, elas vão, primeiramente, roubar a glória de Deus para si. Elas vão pegar, elas vão usurpar a glória de Deus. Então, um lugar onde Deus quer derramar um vinho novo, não vai ter espaço para isso. Porque se vir pegar aquilo que Ele disse que não divide com outro, gente,
vai dar problema com ele, vai dar um impasse nisso. Então ele precisa que essa estrutura seja rompida, né? Essa questão de roubar a glória de Deus está ligada ao desejo de atrair a admiração de pessoas, está ligado a pegar a glória de Deus para si mesmo, ainda que sutilmente. Toda vez que nós olhamos e notamos em nós o desejo que a atenção, a admiração se volte para nós, nós precisamos ser sinceros e dizer: Senhor, eu não aceito essa estrutura maldita, eu não aceito, e eu resisto ao diabo, eu resisto o orgulho, eu resisto essa estrutura maligna, porque isso não vem do Senhor, isso não me pertence, porque uma nova criatura eu sou. Nós precisamos levar a nossa espada, né, à mão, e desembainhar a nossa espada no mundo espiritual e declarar que nós não aceitamos, porque isso vem de uma maneira sutil. Um odre novo, ele não rouba a glória de Deus, porque ele já está livre da vaidade. Ele venceu essa área do orgulho, né? A vaidade. Esse vinho que o Senhor derrama de novidade é para aqueles que são humildes, que humildemente reconhecem que se avançaram em algo, avançaram por causa do Senhor. Que se avançaram em algo, avançaram por causa da graça dele, então que tudo volta para ele. Não atrai para mim, não é só eu, não tem essa questão do egoísmo que nós trabalhamos quarta passada. Se eu não fizer, se eu não estiver, não tem isso, porque não depende de mim, é a despeito de mim. É a despeito de mim. Aquele que se gloria, diz 2 Coríntios 10:17, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Se é para se gloriar, se tem motivo de algo que está bom, que deu alegria, glorie-se no Senhor, né? Que nós possamos ter esse coração, porque quando é diferente disso, é essa raiz de orgulho manifestando. A orientação dada por Moisés ao povo, antes da conquista de Canaã, qual que foi? Não pega a glória da conquista para vocês. Vocês vão entrar em lugares, vocês vão ser abençoados. Aqui envolvia até questões financeiras, bênçãos financeiras. Mas ele disse assim: chega lá, lembra que quem te colocou nesse lugar foi o Senhor. Deuteronômio 8:18 diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então Moisés advertiu: quando você chegar lá, quando você entrar, lembra quem te colocou, lembra quem que te deu a conquista, lembra que se não fosse ele, essas coisas não estariam acontecendo. Nós olhamos a história de Nabucodonosor e a sua pretensão, e nós podemos ver, gente, quando um juízo de Deus vem sobre um coração soberbo e orgulhoso, que olha, tem juízos que Deus nos livre disso, de precisar disso, né? Claro que aqui Nabucodonosor entrou num extremo, né? Num extremo com Deus, e Deus, para parar tamanha arrogância, né, teve que fazer, né, o que a gente conhece pelo texto de Daniel. Mas vou ler o texto 4, 29-32, mas o que a gente extrai dessa história, né, aqui do rei prepotente, de uma arrogância? Nós extraímos uma pessoa que reconheceu depois, só que à custa de um duro juízo e trabalhar de Deus. E isso não é necessário, queridos. Pela graça, Jesus nos capacita, né? Jesus, ele nos leva nesse lugar antes que um duro juízo do Senhor venha sobre as nossas vidas. Eu vou ler de 29-32 de Daniel, para a gente relembrar algo que a gente já conhece da história. Mas diz assim: ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer a erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e que o dá a quem quer. Então ele diz: eu vou tratar a sua arrogância, em saber que o reino dos homens está na minha mão. Eu vou tratar essa soberba. Gente, ele já tinha sido avisado por sonhos, ele já tinha sido avisado por meio da interpretação do seu sonho. Daniel deixou claro,
Daniel começa a desenrolar ali o mistério temeroso, que seja para os seus inimigos, mas Daniel é sincero com ele do que vai acontecer. E mesmo assim ele chega nesse tempo, olha para todas as glórias e grandezas e diz: olha, glórias a mim, foi tudo por mim. Queridos, quando nós chegamos nesse lugar, pode ser na nossa casa, pode ser no nossa questão de trabalho, nas nossas finanças, em qualquer conquista, e inclusive nas conquistas ministeriais, porque eu acredito que essas o Senhor tem um zelo especial. Quando nós tomamos, usurpamos essa glória, Ele deixa muito claro que Ele não divide. Ele não divide. Uma outra manifestação, da vanglória e da vaidade, é que a pessoa cai nisso porque ela acaba pensando de si mesmo mais do que convém. E a Bíblia diz: não penseis de vós mesmos além do que convém. Pensa só à medida que Deus dá. Calma lá. Então, assim, o ser humano é levado para isso. Nós esquecemos, às vezes, que tudo que alcançamos é pela graça. E quando nós pensamos de nós mais do que convém, essa raiz de orgulho vai se fortalecendo. Em Romanos, o capítulo 12, o versículo 3 está escrito assim: porque pela graça que me é dada, eu digo a cada um dentre vós, que não pense a si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Mais tarde, além um pouquinho no verso 16 do mesmo capítulo, ele diz: não sejais sábios em vós mesmos. Então, essa é uma raiz que a gente precisa arrancar quando ela tem, porque ela é sutil. Então ele diz: não pensa mais do que convém. Deus considera um vaso precioso, porém ele diz que nós somos preciosos sendo de barro. Então por que ele diz isso? Lá em 2 Coríntios capítulo 4 vai nos falar, para que esse poder excelente seja dele. E ele diz que ele colocou isso em vasos de barro. Por que ele faz questão de dizer que seja em barro? Diz lá o texto: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Porém, temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então o que ele vai dizer? Foi Ele que disse: sai das trevas e vem para a luz. Ele está nos lembrando isso. Foi Ele que nos estendeu a salvação. Foi Ele que fez brilhar a luz do conhecimento do Evangelho em nós. Então, se nós temos conhecimento do Evangelho hoje, foi porque Ele fez resplandecer isso. Ele iluminou o nosso entendimento. Então Ele vem nos trazer essa realidade, dizendo: olha, se você tem um conhecimento da glória, é porque Ele te iluminou. Mas Ele coloca esse poder em vaso de barro, para que essa excelência continue voltando para Ele, para que a gente não se esqueça que isso vem dEle, não vem de nós. Então, o que acontece com a gente? Às vezes a gente vai se sentir num vaso um pouco mais especial, e de repente a gente vai trocando o material do vaso. Daqui a pouco, aos nossos olhos, a gente está cheio de pérola, a gente está cheio de diamante, a gente está cheio de brilhante, a gente vai dizendo assim: olha, agora o vaso não pode ficar em qualquer lugar, o vaso não pode fazer qualquer coisa, agora é diferente, a gente vai se sentindo assim um pouco melhor. Deus fala assim: não, porque Ele não tem problema de nos revestir de preciosidade. Ah, pastora, Deus não pode me fazer um vaso de ouro? Se Ele quiser, Ele pode. O que Ele tem problema é quando você se intitula assim. É quando você se reveste assim. O problema não é Ele querer te encher de pérola ou te colocar vários adornos. Ele pode fazer isso, desde que não seja você mesmo que se exalte, que pense de você acerca assim, mais do que convém. Então deixa que Ele faz. O tempo de honra está nas mãos do Senhor. Isso vai chegar. E quando o tempo de honra vir, aproveite isso, se alegre com isso, mas devolva a glória para o Senhor. Diz assim: Senhor, a glória é tua. Eu realmente não mereço, porque se é que eu tive os olhos iluminados pelo Evangelho, foi graças ao Senhor, foi pela graça do Senhor. Então, nós precisamos entender isso, porque isso nos atrapalha muito ministerialmente. Eu lembro que eu convivi um tempo com um irmão precioso, e quando eu digo precioso, ele é de fato precioso. Eu não estou assim, usando aqui de um disfarce, eu estou sendo sincera. Só que ele tinha um problema, ele ficava indignado, porque ele passava muito tempo sem ser escalado para pregar, ou às vezes sem que a cidade
chamasse ele para pregar, enfim, o ministério não fluía. E ele se indignava com isso, porque ele realmente acreditava que ele era o maior pregador daquele grupo, daquela região, sei lá. E as pessoas que estavam perto dele ainda inflavam mais ele, afirmando isso. Elas eram contaminadas. Como é que o irmão maior pregador vai ficar sem pregar? E aí a gente olhava de longe e dizia, Jesus, e o pior é que ele tem um chamado, um ministério lindo, mas parece que vai ficar mais um tempo sem pregar mesmo, que ele não entendeu nada. A gente falava, parece que ele vai ficar mais um tempo ainda cozinhando. A gente ficava até comovido, porque a gente queria ver romper, era bonito de ver. Mas a gente sabia que Deus não tinha encontrado no coração dele esse espaço para arrancar essa maldição da raiz de orgulho, que fazia com que ele se achasse melhor do que o outro, pensasse além do que convém acerca dele. Então, só pelas experiências em Deus, ali algumas pessoas, com um pouco mais de caminhada, nem sei se com um pouco mais de caminhada, mas com um pouco mais de entendimento, de visão de Deus nesse aspecto, a gente olhava e dizia, vai ficar mais um pouco sem pregar. E ele tinha essa indignação, por quê? Era uma prepotência, uma arrogância, uma presunção. Eu penso assim que nós, queridos, sempre temos que ir nesse lugar. Eu me lembro, assim, quem prega, quem é chamado para pregar, quando ele fica sem pregar, ele tem abstinência de pregar. Não sei se os ministros de louvor têm abstinência de cantar, mas eu acredito, quando falam que quem prega tem abstinência. Eu tive abstinência muito cedo. Então, eu fui levantada para pregar, assim foi meu primeiro chamado, não exerci de cara, mas eu já sentia o chamado em mim. E a primeira vez que o meu pastor me pôs para pregar, teve uma sequência, depois ele parou. E aí, aquele negócio assim, que o pastor injuriou comigo, que eu fiz, aquele negócio de ir voltando, mas ali, eu buscava muito o Senhor, no início da minha fé, talvez até mais. Então o Senhor tinha um tete a tete, o Senhor me disse assim, seu problema nunca vai ser com os homens, o problema pode ser que seja comigo, o problema não é com os homens. E naquele dia eu fui chorar, e eu falei, Senhor, por que o Senhor está me rejeitando? Eu nem tinha uma intimidade naquela época em chegar-me a Deus como pai. Chamava de pai às vezes, Se fosse hoje eu já ia para um colo, eu ia agir diferente. Mas naquela época eu chorava e dizia assim, o Senhor me rejeita então? Por que o Senhor me rejeita? E aí a gente se arrumou lá, se consertou. E aí na outra semana o pastor me escalou para pregar. Fiquei feliz. Então, assim, o nosso problema, às vezes, esse humilhar que Deus vai nos fazer. E Ele vai dizer assim, filho, filha, não é do seu jeito, é do meu jeito. Quando você entender o meu jeito, você vai entrar no lugar que eu tenho para você, no propósito e no plano que eu tenho. Então, eu quero te dar uma notícia que eu não sei se vai agradar. Domingo eu recebi uma unção aqui que eu não gostei nem um pouco. O pastor Plínio foi orar por mim, e orou por mim, me derramando uma unção para mim ser rejeitada. Falei, gente, assim, vou explicar, senão você não vai entender. A unção era para fortalecer as minhas emoções, para mim suportar a rejeição. Falei, gente, pastor, não podia ser outra coisa. Ele veio assim, no manto, meu marido foi confirmando tudo, minha vontade de falar, pastor, derrama outro óleo aí. Porque a rejeição, gente, ela esmaga a gente. Ela esmaga, só que também ela varre o que tiver, A raiz que despontar ali é a oportunidade que você tem de varrer toda manifestação de orgulho. E Ele veio me ungir para isso, porque Ele falou assim, sua palavra vai ser muito rejeitada, então Deus vai preparar uma nova estrutura emocional para você aguentar o tranco. Em outras palavras, foi esse o propósito. Então eu vou te dar uma notícia, querido, você é muito precioso, você é muito preciosa, você é muito importante, mas eu tenho que abrir os teus olhos, que a obra vai continuar mesmo sem você. Vai continuar. Eu tenho que te dizer isso, porque é o seguinte, se nós não nos humilharmos diante daquilo que o Senhor colocou, você não pensa que as coisas vão parar, porque só deu crise, não. Você dá crise, você dá crise, o orgulho te encaixa, porque as coisas não saem do jeito que você quer. Eu tenho que te avisar, tudo vai seguir o fluxo. E eu vou te contar mais, que agora você pode ficar mais brava ainda, mas eu estou revestida da unção para aguentar a rejeição. Eu vou te contar outra, a fila anda, e você dá baixo e Deus coloca outra, e às vezes melhor que você. Você pode dizer amém, queridos?
Então, eu vou te falar, eu assim, quero só ouvir esse amém, para eu ter certeza que você está entendendo, porque essa palavra é para a bênção. Essa palavra é porque Deus tem nos levantado a orar para que ninguém se perca. Para que ninguém se perca daqueles que Deus prometeu esse vinho novo, esse tempo novo. Para que nenhum se perca, que todos estejam aqui, quando Ele derramar esses odres, esse conteúdo, esse líquido. Ele não quer que ninguém se perca. Então, eu falo isso com meu coração alegre, porque eu sei que é para o bem. Eu sei que é para gerar um fruto que te faz suportar, que te faz resistir. Ah, pastor, mas eu estou chegando agora. Eu nem tenho, assim, não tem nada a ver com essa promessa, com esse negócio que vocês já estão vivendo. Querido, então você já entrou no tempo bom, porque você já vai entrar alinhado, você já está começando um alinhamento. E depois que você passar por essa sabatina, pode vir o que for, já era, você vai estar firme, você vai estar revestido, você vai conseguir absorver e entrar naquilo que Deus tem para você, não só no contexto ministerial, no seu contexto familiar, nas suas promessas de trabalho, de finança, de tudo aquilo que Deus tem, né? Muito bem, não sei se vai dar para eu entrar no outro item. Vamos falar mais um, pelo menos, eu vou passar um pouquinho do horário, mas quero falar, porque nós ainda vamos orar, né? Eu quero falar do terceiro item, da terceira característica, da terceira manifestação da raiz de orgulho, chamada justiça própria. Então, a justiça própria, ela tem como pano de fundo o orgulho. A justiça própria é uma manifestação do orgulho. Um coração soberbo, ele quer exercer a sua justiça nas situações. E Deus convida você a se entregar a Ele. É aquele que julga justamente. Então, gente, cai assim dentro, se joga logo, e fala, Deus, está aqui. Eu quero entender às vezes, eu quero justificar, eu quero punir, eu tenho orações de vingança, eu tenho orações que por dentro a minha vontade, o meu coração é assim, pega ele, Jesus, pega ela, Senhor, trata com ele. Eu tenho pessoas que às vezes não compreendem algumas coisas em Deus e chegam para mim e dizem, pastor, eu estava orando para Deus te pegar. Eu falei, é? Oh, glória, eu falo amém, deixa ele me pegar também. Só que se a sua justiça estiver errada, ele vai pegar você. Se a sua maneira de ver não estiver de acordo com a dele, ele vai pegar você, o negócio vai se voltar. Então, gente, a justiça não é nossa. O orgulhoso, ele se esquece que as suas justiças são como trapo de imundície diante de Deus. Eu não vou ler o texto, você já conhece, mas vou citar aqui a história em Lucas 18, de 9 a 14, da oração do publicano, a oração do fariseu. E eu quero ler só o começo desse texto, para a gente entender melhor. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Olha aqui, ele vai contar isso para alguém que confia em si mesmo, crendo que eram justos, acredita na sua justiça e desprezavam os outros. Por que ele vai falar a essas pessoas? Porque a justiça própria faz com que a gente despreze o outro que a gente acha que está errado. Só que a gente esquece que o ponto de vista é o nosso, que a perspectiva é a nossa. E em vez da gente agir com quebrantamento de humildade e dizer assim, Senhor, eu me humilho, entrego essa situação diante do Senhor, abençoo as pessoas, abençoo o contexto, abençoo a igreja, abençoo os patrões. Em vez da gente se colocar com esse coração humilde e apresentar a situação, a gente faz igual o fariseu. A gente vai dizer, como de conta que precisava falar para o Senhor, e colocar, e denunciar, o Senhor não está vendo, Senhor? Olha aqui, Senhor, Ele já está vendo, Ele viu tudo. Se nós entrarmos com esse coração humilde, gente, às vezes a justiça própria impede a gente de ter resposta de Deus, e às vezes a gente estava até certo na situação, mas você fica ali com esse coração azedo, com esse coração cheio de orgulho, e Deus fala, peraí, não vou te responder não. Quem você pensa que é? Vou segurar a sua resposta sim. Essa é a realidade. Muitos de nós deixamos de entrar em lugares e de ver Deus mudar situações, porque a gente se apega. E a gente viu que quem saiu justificado, independente de quem estava certo ou errado, foi o humilde, o que tinha o coração quebrantado. E no final do versículo ali 14,
O texto termina assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, todas as vezes que você entra com justiça própria, você perde de ver a justiça de Deus realizada, e a gente perde com isso. Como o orgulho nos mata, como o orgulho nos rouba, como o orgulho nos priva de viver experiências fantásticas com Deus, de viver momentos sobrenaturais com Deus. A justiça própria precisa ser deixada no altar, e Deus nos chama a esse lugar de renúncia, a esse lugar de dizer assim: Senhor, eu deixo aqui, Senhor, eu entrego aqui, Senhor, eu renuncio aqui. Uma quarta manifestação dessa raiz de orgulho, o perfeccionismo. O orgulhoso, ele é perfeccionista. Só que o perfeccionismo, gente, ele não é pautado na perfeição que o evangelho gera em mim e você. Você não pode esquecer isso. O perfeccionismo não é o que o evangelho produz, porque o evangelho tem uma missão de produzir um caminho de aperfeiçoamento. Aquele que começou a boa obra em mim, ele há de aperfeiçoar. É que o texto diz. Só que isso é o quê? Uma coerência. Eu vou ser coerente com aquilo que eu estou recebendo. Eu vou me esforçar, dependendo da graça dele, para fazer com que esse evangelho produza frutos em mim. Reconhecendo que ele está produzindo, é uma coerência com aquilo que eu leio, é uma coerência com aquilo que eu prego, é um caminho coerente pela graça. Mas o perfeccionismo não. O perfeccionismo, ele exalta o orgulho. É assim: eu cheguei porque eu alcancei, eu cheguei porque eu conquistei, eu cheguei porque eu fui especial. Então, esse perfeccionismo, ele vai exaltar o orgulho, a justiça própria, o controle da situação. Tudo vem nessa raiz de perfeccionismo. O perfeccionismo, ele está alicerçado numa motivação adoecida, orgulhosa, que às vezes vem por feridas, por situações que nós não vencemos, por situações que nós não perdoamos, às vezes vem por questões nossas mesmo, que já carregamos, de comportamentos, até de herança comportamental, né? Mas ele sempre se apresenta sutilmente, é o princípio certo, mas exercido com exagero. Esse é o coração perfeccionista. Ele faz o certo, mas é exercido no controle, na imposição. Muitas vezes, ele vai ter uma cara assim, de que você exige do outro algo que você mesmo não faz. Já viu isso? Já viu isso, gente? Exigir do outro algo mesmo que eu nem faço. Mas eu cobro de uma maneira perfeita, não perfeita em Deus, mas perfeccionista. Mas eu mesmo não faço. Ou então ele vai para o outro extremo da vara. Desenvolve uma fobia de cometer erros por causa do orgulho. Então aí também eu entro nesse lugar, né, de não querer errar. Eu faço tudo perfeito, mas porque é pela raiz de orgulho. É para evitar até uma correção. O meu perfeito não é pela excelência de Deus e que Deus construiu em mim, que eu reconheço a graça de Deus e devolvo a glória para Deus. Não é isso. Às vezes é um perfeito para machucar, para condenar quem não faz daquele jeito. É um perfeito pelo orgulho de dizer: eu fiz, eu sou bom, eu sou perfeito naquilo que eu faço, eu cumpro. Então, quando essa motivação é encontrada em nós, Deus vai rastrear. E ó, gente, o Espírito Santo, ele tem um faro, né, para isso. E eu vou te dizer que nesses dias, pastor, não gosto dessa profecia. Não, eu também não gostei muito da que eu recebi domingo, e eu aceitei de bom grado e coração. Então você também vai receber, eu sei. Nesses dias, na Atos de Justiça, essa sensibilidade a farejar, a cheirar, a sentir, identificar essas raízes de orgulho, elas vão estar mais apuradas. Amém? Para te ajudar, porque Deus não quer que nenhum odre se perca. Quinto lugar, amor à reputação, né? Gente, o amor à reputação está ligado à raiz de orgulho. Isso gera, às vezes, até uma timidez, né? Por que uma timidez, pastora? Porque eu deixo de avançar em Deus, pela preocupação de ter que renunciar à reputação. Eu, às vezes, sou tímido no ministério,
Às vezes eu deixo de me lançar no que Deus tem, mas simplesmente é pela excessiva preocupação com a opinião dos outros. O medo de perder a imagem. Nessa briga pela reputação, o que os outros pensam, passa a ser mais importante do que o que Deus pensa. O que os outros pensam passa a ser mais importante do que o que Deus me falou, do que o que Deus me mostrou. Queridos, nós precisamos amar o Senhor acima de nós mesmos. Não vamos conseguir nos amar e amar o próximo num amor verdadeiro de Deus se nós não amarmos de fato o Senhor. E quem entra nesse caminho de buscar amar o Senhor, ele vai ter que deixar a reputação de lado, né? Esse exagero, é claro que a gente tem um zelo, né? Temos um cuidado, e isso é claro, até pelo nosso testemunho, mas eu não estou falando do zelo por conta do testemunho. Eu estou dizendo desse amor à reputação acima de tudo, que vem com um pano de fundo de uma raiz orgulhosa do coração. Então nós precisamos amar. A rejeição, queridos, em alguns momentos, ela vai ser útil, porque ela esmaga a nossa reputação. Olha, as principais situações que eu me humilhei diante de Deus durante uma rejeição, ou durante uma situação que Deus estava confrontando a minha reputação, colocando a minha reputação em perigo, né? Nem sempre Deus, mas às vezes uma situação provocada por pessoas estava abalando minha reputação. Em todas as vezes, sem sombra de dúvida, eu vou te falar isso, em todas as vezes que eu me humilhei, compreendi e me coloquei debaixo da mão do Senhor, o Senhor me exaltou, o Senhor me honrou, o Senhor veio lá e diz aprovada, e me mostrou qual foi o presente da aprovação. Bom é isso, gente. Galardão não é só no céu, não. Galardão tem aqui também. Quantas coisas eu ganhei do Senhor, e o Senhor me diz, naquele momento, você foi aprovada, e eu agora te dou o galardão. Muitas vezes Ele falou isso por meio de profetas, e às vezes falou no tete a tete comigo. Então nós precisamos aprender, nesse momento de cheque, onde a nossa reputação é imprensada, colocada na parede, a gente dizer, Senhor, eu me humilho ao Senhor. E às vezes vou me humilhar a pessoas, dependendo da situação, mas por amor ao Senhor. E a gente deixa esse lugar da reputação de lado. Uma sexta raiz de manifestação do orgulho é a intolerância. O que é a intolerância? A falta de habilidade de conhecer um ponto de vista diferente. É um orgulho que manifesta por meio da intolerância. E eu não estou dizendo, queridos, que você não vai continuar tendo o seu filtro de bom senso. Não é isso. De bom senso moral, de bom senso nas suas questões do trabalho, financeiras, de bom senso ministerial, porque nós temos filtro, né? A palavra é um filtro, e tudo que foi construído em nós é o nosso filtro. Eu não estou dizendo isso, mas a intolerância faz com que a gente nem ouça ponto de vista diferente. Eu não sou obrigada a aceitar, e não quer dizer que nós vamos aceitar ou vamos caminhar em tudo que vier, mas eu estou dizendo da intolerância de não ouvir. É como se assim, a pessoa se sente confrontado por uma situação, um ponto de vista diferente, mas confronta o quê? O orgulho. Está pisando o quê? O orgulho. Essa é uma ótima oportunidade de você dizer assim, cai por terra, Satanás. Porque eu vou sentar e vou ouvir. Aí depois eu vou orar. Não é comer apressadamente, não tem atropelamento, eu vou orar. Aí eu vou ver se testifica, eu vou pedir confirmação. Mas a questão de você ouvir um ponto de vista diferente está ligada a você ser tolerante ou não intolerante com a situação. Gente, esse negócio pega. Esse negócio pega. Essa semana mesmo eu estava numa fila para pagar uma conta, e às vezes a gente vê a pessoa que está sendo atendida ser grosseira, né, com quem está nos servindo. Nesse caso era o contrário. A pessoa que estava atendendo estava atacada. Era uma atrás da outra que ela dava na mulher, e eu atrás da mulher, eu já estava intolerante a toda aquela situação. O negócio assim, mexeu comigo, não era comigo, mas se tornou comigo, porque eu não aguentava mais ver aquela moça do caixa maltratar, e aquela senhora me dando uma lição, porque ela ia com tanta tolerância, e a mulher vinha com a grosseria, ela respondia com a mansidão, e as coisas foi dando certo, até que eu acho que a moça se constrangeu com aquela situação, e começou a ceder. Gente, que tolerância daquela mulher. Eu já
estava com intolerância zero pelo problema que não era meu. Em vez de entrar em intercessão, dizer, Senhor, toma o coração dessa moça, porque hoje ela não deve estar bem. Eu tinha que ter entrado nesse lugar de intercessor ali, mas, gente, o negócio me flechou, porque era assim uma situação que eu não estava tolerando. E eu disse, Deus, olha aqui, a questão não é nem comigo, e a intolerância está querendo pular para fora. Satanás, eu te derroto, porque o meu lugar não é um lugar de um coração intolerante, nem presunçoso. Eu sou filha do Senhor, eu fui feita filha do Senhor por adoção, e eu entro nesse lugar de humildade. Não tem razão de ser para minha alma, ela tem que morrer. Só tem um lugar para minha alma, cruz, ela precisa morrer. Indiferença, e aí nós vamos concluir. Desprezo, negligência, frieza, insensibilidade, apatia, estão ligados a essa raiz da indiferença. Então, às vezes, o orgulho vai se manifestar na indiferença. Já viu assim? Estou nem aí. Né? O desprezo, você pensa que às vezes você está dizendo assim, não, eu também estou arrumando briga, pastor, estou no lucro. Ah, tá, você que pensa. Deixa Deus pegar a raizinha de orgulho aí no seu coração. Porque indiferença, desprezo, negligência, ser insensível, né? A situação, tem uma situação, não, deixa lá. Você não vai orar? Não vai conversar? Se congela, se isola. É indiferente a situação. O sentimento de indiferença, queridos, ele é uma manifestação da raiz de orgulho. Conclusão. Nós queremos e precisamos trilhar um caminho de humildade que vai facilitar o convívio com as pessoas. Mas o nosso maior alvo, o nosso objetivo, não é os nossos relacionamentos. Embora que, é claro, quando eu sou livre, cada libertação que eu tenho dessas raízes de orgulho, todo mundo aplaude, né, gente? Se cada um de nós aqui, todo mês, avançarmos um pouquinho e cedermos essas raízes, todo mundo vai ficar feliz, porque vai ser mais fácil conviver. Imagina, o esposo vai aplaudir, né? Quando a raiz de orgulho é abalada, né? Porque você vai ficar muito melhor para a convivência. Isso vai facilitar, os filhos vão aplaudir. Mas esse não é o maior motivo. Nossa maior motivação é agradar o coração dele. É agradar o coração dele. E Jesus foi o nosso maior exemplo. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso, eu sou humilde. Aprenda de mim. E ele foi o nosso maior exemplo. Então, o que deve nos constranger é o querer ser parecido com ele. É o querer ser semelhante com ele. Né? Ele cumpriu a lei. E ele veio para servir. Ele não teve por usurpação ser Deus. Ele não almejou isso. Ele diz, eu entrego, eu renuncio. Gente, para aceitar o que Jesus aceitou, ele tinha que pisar com muita força toda a intolerância, né, todas essas raízes de orgulho, toda a justiça própria, nem falar. Todas essas raízes ele teve que esmagar para ser esse redentor e esse libertador que ele se tornou nas nossas vidas. Então, a humildade nos faz parecidos com Jesus, mas o orgulho nos faz parecido com Satanás. Quanto mais orgulho, mais parecidos com o diabo. Quanto mais humildade, mais parecidos com Jesus. E ele foi esse exemplo, né? Ele lavou os pés dos apóstolos, ele reconheceu aquilo que Deus deu a João Batista, reconheceu essa autoridade, aceitou o batismo para se cumprisse toda a lei. Nele não tinha presunção, né? Não tinha nenhuma dessas situações. E como que Jesus entrava nesse lugar? Aí aqui eu deixo uma conclusão com dois caminhos que nos conduz a esse lugar de libertação da raiz de orgulho, através da oração e através do quebrantamento. Né? Jesus, ele nos ensinou a orar. E ele disse, olha, não me deixeis cair em tentação. Ele orou, nos ensinou como orar. Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, me livra disso. Senhor, me dá vitória nessa área. Se há uma área, gente, que nós podíamos fazer a campanha da vitória para ser liberto do orgulho, aí a gente apoia você fazer a campanha. Desde que todo dia a gente esteja se moendo. Não é porque a gente fala tanto, não faz a campanha da bênção. Não faz. Essa vitória, nós até podemos fazer uma campanha bem cumprida. Porque não é um culto. Não é uma oração profética, não é arrancar profeticamente essa raiz, não. É uma batalha dia após dia. E Deus vai dar situações, né? Porque senão como é que Ele vai mexer?
Aí é o discernir essas situações. Então a oração nos defende. A oração já diz: Senhor, prepara meu coração, né? Senhor, arranca de mim essas estruturas. Entregar esse governo da nossa vida a Deus e pedir: Senhor, que humildemente eu possa entender como o Senhor quer me levar, me conduzir. Que humildemente eu possa me colocar debaixo da tua mão que me leva, que me conduz. Se humilhar diante do Senhor, esperar o tempo dele. Gente, José é um exemplo para nós nisso. Ele podia ter ido para ali e dito assim: ó, sou cheio das promessas, eu vi os sonhos acerca de mim. Ó, os feixes têm que se dobrar diante de mim. Mas enquanto isso ele foi o quê? O melhor servo, o melhor escravo. Depois ele foi o melhor prisioneiro. Onde Deus colocou ele, ele foi o melhor em humildade, esperando que ao tempo de Deus, Deus faria todas as coisas. Você crê nisso, queridos? Que ao tempo de Deus, Ele coloca os feixes para se dobrar, que ao tempo de Deus, Ele brilha a luz, que ao tempo de Deus, Ele destrava qualquer coisa, que às vezes nós estamos sendo resistidos, porque não entendemos ainda a altura do processo. Deus não é contra as suas promessas. Deus é contra que você se exalte, que você se promova. Deus não é contra que se cumpra promessas de brilhar as coisas que Ele tem para brilhar na sua vida, desde que você aprendeu a dar a glória para Ele. Ele não é contra isso, mas Ele é contra que você se coloque nesse lugar, que você se exalte. Isso aí vai de encontro, vai contrário àquilo que Ele tem. 1 Pedro 5, versículos 5 e 6 diz assim: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Através do quebrantamento e da oração, esse lugar onde nós reconhecemos que erramos, esse lugar onde nós reconhecemos assim: Senhor, eu quero entrar nesse lugar que eu não consigo, mas que as coisas vão ceder. Queridos, que nós não estejamos vivendo a resistência do Senhor. E eu quero crer, profetizando e declarando pela fé, que nenhum de nós vai ser resistido pelo Senhor nesse tempo novo. Que nenhum de nós vamos ser resistidos pelo Senhor. Porque aquele texto que nós começamos em Tiago, quando diz que Deus resiste ao soberbo, muitas vezes a mão de Deus está aparando, está impedindo, a mão de Deus está no nosso peito, e a gente está patinando, porque a mão do Senhor está nos resistindo, está nos segurando. E aquele texto nos afirma, a maior situação que faz Deus nos resistir é a soberba, é o orgulho, é esse coração presunçoso. Então eu quero te convidar a orar nessa noite, Eu não vou te colocar formas, você pode sentar, você pode ajoelhar, você pode vir para o altar, do jeito que você quiser, mas eu só quero te pedir assim: não resista ao Senhor. De repente o Senhor hoje vem e quer te comover, não por uma coisa assim superficial, não por uma emoção, mas por um choro de contrição que realmente te pega por dentro. Não resista a isso, não resista a isso. Se o Senhor vir assim, aguenta aí, diz: Deus, eu quero lembrar todas as situações que eu feri pessoas pelo orgulho, que eu desobedeci o Senhor pelo orgulho, que eu quis ser maior do que o Senhor, que eu quis exercer justiça própria, e todas essas raízes. Se coloca diante de Deus agora. Vamos praticar essa oração e o quebrantamento já nesse momento, porque, queridos, em uma raiz ou outra, essa questão do orgulho sempre vai pegar uns mais, outros menos. Situações às vezes que nós já vencemos, e situações talvez que nós não vencemos. Mas o fato é que só tem um lugar para a gente alcançar cura e libertação nesse aspecto, nessa situação, nesse assunto. É um lugar de quebrantamento, é um lugar de oração com humildade, e de pedir a Ele: Senhor, eu reconheço isso. Seja o centro do meu ser,
toma em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Com meu corpo eu te glorificarei, te dou meu coração, faz nele a tua tenda, o teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado, noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim, como flor no teu jardim, Senhor. Tu és santo. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser, me tome em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Com meu corpo eu te glorificarei, te dou meu coração, faz nele a tua tenda, o teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado, noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim, como flor no teu jardim, Senhor. O teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado, noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim, como foi no teu jardim, Senhor. Senhor, nós queremos nos arrepender nessa noite, Jesus, em concordância, cada um com as situações individuais que nos marcaram, mas como corpo de Cristo, em uma só voz, nós queremos entrar nesse lugar de arrependimento, de confissão, e dizer: Senhor, nos perdoa por todo o orgulho que tem nos resistido, por toda soberba, Senhor, que tem nos privado da graça que o Senhor dá aos humildes, que tem, Senhor, nos feito, Senhor,
ficar fora de tantas coisas que o Senhor tem para nós. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que não nos sujeitamos ao Senhor e não resistimos a essa raiz de orgulho, com isso não resistimos a Satanás. Pelas vezes que caímos nessas ciladas, nos ensoberbecendo, e com isso entramos na condenação do diabo. Jesus, nós queremos nos arrepender e entrar nesse lugar, Senhor, te pedindo perdão pela independência, pela autossuficiência, por todas as vezes que deixamos de depender do Senhor, como quando já nos achamos bom o bastante, como pais, como cônjuge, como pessoas, Senhor, profissionais, no nosso trabalho, quando já nos achamos bom o bastante no ministério, Senhor, para exercer o chamado, e paramos de depender do Senhor. Senhor, nós queremos te pedir perdão como igreja hoje, em unidade como igreja, apresentando nossas situações individuais, mas apresentando também nossa vida como igreja local. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós atropelamos os teus planos, porque deixamos de depender do Senhor. A impaciência tomou conta de nós. Perdão, Senhor, quando não precisamos, achamos que não precisamos mais de pessoas, deixamos de depender, de nos sujeitar, por causa do temor do Senhor. Perdão, Senhor, quando a confiança estava estribada no nosso conhecimento adquirido. Será que o Senhor pode nos perdoar, Jesus? Será que o Senhor pode nos perdoar, Senhor? Porque nessa noite nós vamos diante do Senhor, reconhecendo a vanglória, a vaidade, todas as vezes que roubamos a glória do Senhor para nós, que desejamos atrair a admiração de pessoas, esquecendo que tudo aquilo que temos, que está em nós, Senhor, foi dado pelo Senhor. Perdão, Jesus, perdão, Senhor, quando nós não cumprimos a tua palavra, que diz: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Perdão, Senhor, quando nós agimos como Nabucodonosor, achando, Senhor, que os grandes feitos foi coisa nossa. Jesus, hoje nós queremos nesse lugar, e nesse lugar de confissão, de arrependimento. Perdão, Senhor, quando nós pensamos de nós mais do que convém, pensamos de nós mais do que aquilo que realmente é. Todas as vezes que fomos sábios em nós mesmos, nos esquecendo do Senhor. Perdão, Jesus. Perdão, Senhor, por todo o valor demasiado presunçoso que nós colocamos, esquecendo que nós devemos esperar o seu tempo de honra, o seu tempo. Senhor, nos perdoa por toda a justiça própria, que agiu com injustiça, que condenou pessoas e que acabou não saindo justificado da sua presença, como o fariseu. Toda palavra de condenação, Senhor, nós queremos te pedir perdão pelo perfeccionismo, Pai, quando isso exaltou o orgulho, quando exigimos coisas dos outros que nós mesmos não conseguimos, quando desenvolvemos uma fobia por cometer erros, mas não por causa de uma intenção boa da excelência, mas querendo exaltar o orgulho, a perfeição humana, o braço e a força humana. Jesus, será que o Senhor pode nos perdoar, Senhor? Reconhecemos o pecado, o amor à reputação, amamos mais a reputação do que o Senhor, e isso não nos deixa esmagar essa raiz maldita de orgulho. Todas as vezes que nós brigamos pela reputação, quando nos preocupamos demasiadamente com essa capa externa e nos esquecemos que o Senhor quer fazer dentro de nós, que o Senhor quer construir dentro de nós para que escorra. Perdão, Senhor, por toda a intolerância, quando não temos habilidade de sentar e de discutir um ponto de vista diferente, ainda que o nosso filtro não aceite, mas, Senhor, nós somos intolerantes em ouvir, somos intolerantes em considerar, em ponderar. Perdão, Jesus, pela indiferença, quando agimos com desprezo, negligência, frieza, insensibilidade, apatia, em relação a tantas situações. Jesus, nós queremos
Senhor, colocar diante do Senhor um posicionamento de renúncia, um posicionamento de humildade nessa noite, e entrar nesse lugar de renúncia, para que os nossos corações se dobrem, para que os nossos corações se inclinem, se curvem diante do Senhor. Que toda tristeza, constrangimento e até certa decepção, Senhor, com teu confronto, que tudo isso gere em nós um fruto. Um fruto, Senhor. Nós queremos nessa noite sair daqui, Pai, batizados com fogo, para gerar fruto no nosso dia a dia, para gerar fruto, Senhor, nas situações onde o Senhor vai escancarar, colocar um espelho diante de nós e deixar evidente e deixar claro essas manifestações do orgulho, toda a sutileza do orgulho que nos faz rejeitar pessoas, toda a sutileza do orgulho que nos impede de viver em comunhão, que nos impede, Senhor, de somar, que nos impede de fazer junto uns com os outros, que essas sutilezas e artimanhas, essas estratégias do diabo, elas sejam arrancadas do nosso meio, elas sejam destruídas do nosso meio. Eu sei, Senhor, que não é uma oração, não é uma renúncia, é muito mais que isso. É uma vida de entrega, é uma vida de decidir ser aprovado em várias situações. Mas ainda assim, Senhor, eu oro para que o Senhor desça um óleo nessa noite, que o Senhor escorra um óleo de capacitação nessa noite, porque sem o Senhor, sem Ti, Espírito Santo, não dá. Sem um óleo que desce, não dá. Por si só nós não conseguimos. Senhor, agracia-nos com a visitação do Senhor, que nos batiza, que nos leva, Senhor, nos capacita a mudar, a ser transformados no dia a dia, a ser transformados nas situações que nos confrontam. Nós queremos entrar nesse lugar de sermos parecidos com o Senhor, de sermos parecidos com o Senhor Jesus. Ei! Querido, fica de pé. Deixa eu te dizer, eu não quero te despedir daqui como se você tivesse vindo a um velório. Essa não é a intenção do teu pai, nem do meu pai. Deixa eu te dizer, você não vai sair daqui com uma palavra de culpa, de apontamento, porque essa não é a intenção de Deus com confronto. O objetivo de Deus é um conserto no nosso interior. Ninguém tem nada a ver com isso. Não é com o outro, não é com o do lado, não é com o que ficou em casa. É eu e Deus. É eu e Deus no meu altar secreto, que vou derramar minha alma e vou dizer: Senhor, em tal situação manifestou essa raiz, em tal situação manifestou essa raiz, em outra situação manifestou aquela raiz. A intenção de Deus é preparar você um coração quebrantado, saudável, e assim sim, um odre maduro, um odre pronto, um odre novo, um odre preparado para largar, um odre preparado para laciar, para expandir, para suportar a expansão do novo vinho, porque quando o novo vinho vem, com ele também fermenta, expande, cresce, e você tem que estar pronto, você tem que estar preparado. A intenção de Deus não é apontar e nem acusar e nem gerar culpa, mas é nos libertar, é nos curar, é extrair para fora essas artimanhas que são satânicas, demoníacas e diabólicas, mas que nos separam dele, porque o orgulho nos tira assim do jardim, o orgulho
nos tira assim da presença dEle. O orgulho nos tira assim da comunhão com Ele. O orgulho é uma barreira terrível que faz separação entre nós e o nosso amado. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Tu és santo, Deus. O Pai corrige o que ama. E aqueles que se colocam como filhos, se consideram como filhos, eles aceitam a correção do Pai. Eu declaro, profetizo, que o Senhor mexa com você durante essa semana, durante os próximos dias nessa palavra. Que o Senhor traga essa palavra viva em situações chaves que vão te ajudar a dizer: não, Senhor, aqui eu estou vendo. Olha aqui uma raiz daninha infiltrada. Olha aqui uma erva daninha querendo se manifestar. Eu profetizo e declaro que essa palavra vai construir em mim e em você, vai construir em nós como igreja esse recipiente novo, esse recipiente testado e aprovado para a glória do nosso Deus. Você não precisa sair, você pode adorar, mas eu quero já abençoar a sua vida. Que o grande amor do Pai, que deu o seu único filho por mim e por você, que a graça do Filho, que voluntariamente se entregou para que eu e você pudéssemos ser iluminados por esse Evangelho, que o consolo, a direção, o quebrantamento, a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Deus abençoe sua saúde, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe seu ministério. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você saia daqui cheio dessa graça, carregado dessa bênção do Senhor, carregados de uma unção que vai construir em nós a transformação que Ele quer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.